Vamos à mensagem de hoje do Bom Dia com a Palavra? Então vamos lá. Privilégio, né? Alegria poder examinar aqui a Palavra do Senhor. Livro de Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, podem uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que tipo de fonte tem sido você? Que tipo de fonte tem sido você na vida daqueles que estão ao seu redor? Uma fonte de água doce, uma fonte de água salgada. Ora você é uma coisa, outra hora você acha que é outra. Porque na verdade você só acha, porque você é só um tipo de coisa. Ou você é fonte de água doce ou você é fonte de água salgada. Não adianta de vez em quando você soltar umas palavras doces, né, falar umas coisas bonitas, se na maioria do tempo você jorra água salgada. Ou você é fonte de água doce, ou você é fonte de água salgada. A palavra diz aqui, no versículo 6 do capítulo 3 de Tiago: vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contaminam a pessoa por inteiro, assim incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Misericórdia, né, irmão? Ser incendiado pelo inferno por causa da língua. Controle sua língua. O falar de um homem transformado, de um homem convertido, tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente. Não tem conversa. Um homem transformado pelo Espírito Santo de Deus tem que ter um linguajar diferente, tem que ter uma comunicação diferente. Ele tem que comunicar vida, ele tem que comunicar esperança. E entendam que muitas vezes o nosso silêncio, ele fala muito mais alto do que quando alguém fala sem ter o que realmente falar. Fala só para cumprir, para realizar a vontade de falar. Fala por simples e pura vontade de falar. É melhor ficar calado. Melhor ficar calado. A palavra diz lá em Provérbios que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então é melhor ficar calado, às vezes, do que falar e confirmar que você é um tolo mesmo. O cristão alcança o controle da sua língua porque o homem está sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele tem que controlar a sua língua. Ele tem que controlar a sua língua. Provérbios diz também que a morte e a vida estão no poder da língua. Imagine só o quanto essa questão do falar, do comunicar, do se expressar, do colocar para fora é importante, porque em diversos pontos da Bíblia se fala disso. Em Provérbios também vai dizer, além de dizer que o poder da língua, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios também vai dizer que a boca do justo é manancial de vida. Que tipo de fonte é você, meu irmão? Que tipo de fonte? Você tem sido uma bênção na vida de outras pessoas? Tem sido uma bênção na vida da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, dos seus colegas de trabalho? Ou você é só mais um poço de amargura? Ou você é só mais um poço de pessimismo? Você é um mala? Quem é você? Perceba, entenda que muitas vezes as pessoas se afastaram de você porque está difícil conviver com você.
Você só vê o lado negativo das coisas. Você só vê o defeito, você só aponta o defeito. Que tipo de fonte é você, meu irmão? Quando você abre a boca, são palavras de vida ou são palavras que destroem? Destroem sonhos, destroem projetos, destroem vidas, destroem casamentos, relacionamentos com filhos. Que tipo de palavra você tem dito? Eu quero lembrar também que Deus abomina aquele que semeia contendas entre os irmãos. Deus simplesmente, diz a palavra, abomina os que semeiam contendas entre os irmãos. Talvez você não tenha percebido. É importante analisar. Será que você não tem sido um semeador de contendas? Talvez disfarçado de boas intenções? Você não tem semeado contendas entre os seus irmãos, não? Na sua igreja? Pense nisso. Reflita sobre isso, porque Deus abomina os que semeiam contendas. Controle a sua língua, irá controlar todo o seu corpo. Se você é realmente um homem transformado, o seu falar tem que ser outro. Amém? Pare, pense, reflita. Não seja precipitado ao falar, não seja um matador de sonhos. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a controlar a nossa língua.